Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com você e com os seus. O dia da Bíblia está se aproximando e, para celebrá-lo de maneira ainda mais significativa, neste ano, a Sociedade Bíblica do Brasil decidiu convidar uma série de pastores e cristãos consagrados para nos trazer uma reflexão em torno do tema reconciliação com Deus e consigo mesmo. Esse é o tema da SBB para 2025. No dia de hoje, teremos a alegria de ouvir o pastor Ezequias Soares, pastor da Igreja Assembleia de Deus de Jundiaí e presidente do Conselho Deliberativo da SBB. O pastor Ezequias vai nos trazer uma reflexão sobre Colossenses 1, versículos 21 e 22, com o tema Reconciliados para ser santos. Ouçamos com atenção o que ele tem a nos ensinar hoje. Após a reflexão, daremos uma dica de como você e a sua igreja podem celebrar o Dia da Bíblia neste ano. Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Convido você para uma reflexão cujo tema é Reconciliados para ser santos, com base em Colossenses, no capítulo 1, versículos 21 e 22, onde lemos o seguinte: E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Muito bem, o apóstolo está lembrando aos colossenses, e é claro que esta palavra serve para os nossos dias. Essa palavra não é restrita para uma igreja local, originalmente sim, mas a intenção do Espírito Santo é ensinar a sua igreja, ensinar o seu povo, e não somente o povo, mas o mundo, a toda a humanidade. E aqui ele lembra aos colossenses, e também nos lembra em nossa geração, quem éramos antes. Fala que no passado, vocês eram estranhos, não somente estranhos, mas também inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam. Quer dizer, no pensamento e na conduta, no procedimento, no estilo de vida. Mas o que aconteceu? O que aconteceu é que nós fomos reconciliados com Deus pela morte de Jesus Cristo, seu Filho, na cruz do Calvário. Então, Paulo deixa isso claro lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículos 17 e 18, fala dessa reconciliação. A reconciliação é, na verdade, a restauração de uma amizade. Aqui fala que éramos inimigos. Assim, é que está falando dos colossenses, mas a situação deles, o estado deles, é o mesmo estado nosso e de todos aqueles que não têm Cristo. Estado, a conduta, no procedimento, na maneira de agir, na maneira de pensar. Disse o apóstolo Paulo que éramos por natureza filhos da ira, inimigos de Deus. Então, isso que o apóstolo Paulo está falando é um retrato da humanidade. Estamos falando aqui dos colossenses, mas também significa essa aplicação na nossa geração. Então, nós que não merecíamos a graça de Deus, que estávamos condenados, estávamos no pecado, mortos em delitos, em pecados, sem paz, sem esperança e inimigos de Deus. Então, ele, isto é Jesus, esse ele que o apóstolo está falando aqui, é uma referência ao Senhor Jesus. Foi ele quem nos reconciliou com Deus pela sua morte na cruz do Calvário. Então, fala que isso foi no corpo da sua carne. Isso foi um fato concreto, real. Jesus veio como homem, viveu como homem, claro. Ele
era 100% homem, 100% Deus. As duas naturezas, elas estão subentendidas nessa passagem. Outras passagens das Escrituras apontam de maneira direta Jesus Deus e Jesus homem. Muito bem. Então, ele, no corpo da sua carne, isso é, como homem, ele se submeteu à cruz do Calvário, submeteu os horrores da cruz para nos reconciliar com Deus. Agora que nós fomos reconciliados com Deus, aí ele diz ainda aqui que por meio da sua morte, para nos apresentar diante dele santos. Aqui está falando da santificação, está falando da santidade, e isso é muito importante. Quando o pecador vem para Jesus, então ele é santificado. Isso teologicamente se chama santificação posicional. Porque quando o pecador se arrepende, quando nós viemos para Jesus, nós já fomos santificados. Essa santificação, ela é instantânea, mas ela é também ao mesmo tempo progressiva. Aí cabe a cada crente em Jesus viver em santidade. Diz aqui, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Depois que o pecado entrou na humanidade, a nossa perfeição se foi, só quando voltamos ao céu. O apóstolo João escreveu dizendo, se dissermos que não temos pecados, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, ninguém tem uma vida totalmente 100% isenta do pecado, não. Mas é possível. Cada crente em Jesus, cada irmão, cada irmã, viver uma vida irrepreensível. Que Jesus pode olhar para você e não ter de que reprovar a você na sua atitude, na sua maneira de viver, na sua maneira de agir, isto na sociedade, isto na família, isso no trabalho e na igreja. Então, a vontade de Deus é a santificação de todos os seus filhos e de todas as suas filhas. Então, nós fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho Jesus Cristo para vivermos uma vida santa, uma vida de santidade. E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui para a igreja ali em Colossos. Ele pessoalmente nunca foi lá. Ele dá a entender que, na verdade, ele esteve em Éfeso 3 anos ensinando o povo, e as igrejas, as cidades daquela região, as igrejas ali foram fundadas indiretamente pelo apóstolo Paulo. Seus discípulos ali em Éfeso, onde ele esteve ensinando, eles fundaram igreja na região, e Colossos era uma das igrejas ali nas proximidades de Éfeso, na Ásia Menor. Muito bem. Então, ele preparou aqueles discípulos, preparou obreiros para a seara do Senhor, e ele escreveu esta carta da prisão. Ele estava em Roma. São as 4 epístolas da prisão de Paulo. A epístola aos Efésios, também essa epístola ou carta aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Então, essas 4 cidades, essas 3 cidades, Filemon talvez tenha sido morador da cidade de Colossos. Muito bem, porque o portador dessas cartas é a mesma pessoa. Então, Paulo, ele lembra, olha, lembra quem vocês eram, de onde vocês vieram, o seu procedimento, a sua vida no passado. Vocês eram estranhos, não somente estranhos, mas inimigos. E essa linguagem Paulo usa lá em Efésios capítulo 2. E isso pela maneira de pensar, pelo entendimento, pelo pensamento, pela maneira de pensar e também pela maneira de agir, pelas obras. Então, mas Deus, pelo seu grande amor, teve misericórdia de vocês, diz o apóstolo Paulo,
E isso vale para nós também. Teve misericórdia de nós e Ele nos reconciliou. Mas como foi essa reconciliação? Foi pela morte de Jesus. Ele diz aqui, ele usa essa linguagem, no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Quer dizer, Ele pessoalmente, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele mesmo se entregou por nós. Ele aceitou ir ao Calvário, padecer nossos pecados, pelos nossos pecados. Então Ele nos reconciliou. Agora, para quê? Para quê? Nós somos reconciliados, somos agora amigos de Deus, somos membros da família de Deus. Tá? Você que ouviu o Evangelho, aceitou Jesus Cristo, você é um crente em Jesus, está feliz, recebeu o perdão dos seus pecados, você foi alcançado pela graça de Deus. Aí vamos refletir, vamos pensar, mas para quê? Para quê? Para que o Senhor Jesus nos chamou pela sua graça? Então, existem vários propósitos de Deus na vida da igreja, na vida dos crentes. Cada um tem a sua chamada específica, tem a sua vocação, mas em termos genéricos, está falando aqui para todos, ele fala aqui, é uma vida de santidade, para sermos santos. Tá? E santos são todos os crentes em Jesus, porque na nossa cultura, como brasileiro, muitos pensam, eu tive que explicar isso muitas vezes, que o santo é aquele ser praticamente intermediário entre o Senhor Jesus e as pessoas. Isso foi inculcado na mente e no coração do povo brasileiro, pela tradição religiosa do nosso povo, mas a Bíblia não ensina assim. A Bíblia diz que santo é todo aquele que recebeu Jesus Cristo na sua vida. Então você vê na introdução das epístolas, das cartas paulinas, ele chama aqueles crentes de santos. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, ele fala, os santos, vocês santificados que são santos. E mesmo assim, naquela igreja tinha uma série de problemas, havia confusão, havia panelinha na igreja, havia crentes carnais, havia problema com relação ao casamento, problema com relação à ressurreição de Jesus, problema com os dons espirituais. Então, muitos problemas na igreja, mas eles eram santos. Tá? E outra coisa que o apóstolo Paulo nos chama a atenção, que ele menciona ali, é que não faltava nenhum dom naquela igreja. Mas isso mostra que nós somos imperfeitos, mas nós somos santificados. Porque quando aceitamos a Jesus, Ele nos santificou. E santificação significa separação de tudo aquilo que é pecaminoso. Quando a pessoa recebe a Jesus Cristo na sua vida, ela passa a viver uma vida de santidade. O que significa isso? Significa, a palavra santificação significa separação daquilo que é comum ou daquilo que é pecaminoso. Então esse é o sentido da palavra santidade ou santificação. Então, os colossenses, eles vieram de uma cultura pagã, sabe? Adoravam ídolos, adoravam outros deuses. Né? Os judeus não, os judeus adoravam o Deus verdadeiro, mas eles não tinham Jesus Cristo. Jesus mostrou que tanto um cidadão de bem, religioso, de bom testemunho, como o malfeitor, todos precisam de Jesus. Não existe salvação pelas obras, pela boa conduta, não. É pela graça de Deus, pela infinita graça de Deus. Então é assim que nós somos salvos em Jesus. Muito bem. Agora, uma vez salvo em Jesus, temos compromisso com Ele de viver uma vida que agrada a Deus. Essa vida de santificação, de santidade, isso aí é santificação progressiva. O apóstolo Paulo diz que somos transformados de glória em glória. É uma santificação progressiva. Então nós fomos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo, por meio da sua morte, por meio do sacrifício no Calvário, para vivermos uma vida santa. Fomos tirados
da idolatria, fomos tirados do mundo, do pecado, para servir a Ele em santidade, de maneira irrepreensível, de maneira inculpável. Então é isso que o apóstolo Paulo está ensinando. E isso vale para o nosso dia também. Há uma certa correspondência entre o padrão das antigas nações cananeias e também dos diversos povos pagãos da antiguidade com a sociedade atual. O estilo de vida da antiguidade e o de hoje mantém o mesmo princípio, como desprezo pelos valores cristãos, a idolatria. A idolatria é a manifestação pública da infidelidade a Deus e ela é comparada ao adultério e a diversas formas de prostituição. O povo de Deus, em todas as épocas, precisam se afastar dessas coisas. Não somente isso, mas combater essas práticas com a pregação do Evangelho. Então, aí estava a diferença entre as nações cananeias e a nação de Israel, e está hoje a diferença entre os cristãos e o mundo. E isso vale para os nossos dias. Então, que essa reflexão possa falar em cada coração. Pense nesta passagem, eu vou repetir, a Colossenses, capítulo 1, versículos 21 e 22. Eu vou ler de novo. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, Ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Como a palavra de Deus fala ao nosso coração. Quanta coisa a gente aprendeu hoje sobre a reconciliação, não é mesmo? E isso não pode ficar só para nós. Precisa ser divulgado, pois a palavra transforma vidas, trazendo reconciliação com Deus e com a gente mesmo. Bom, vai aí uma dica para você celebrar o Dia da Bíblia com a sua igreja nesse ano. A dica é convidar uma igreja ou a comunidade para ler a Bíblia para alguém. Pense aí onde está plantada a sua igreja. Deve ter pessoas que não sabem ler ou não conseguem ler. Descubra quem são essas pessoas e ofereça a elas. Eu quero ler a Bíblia para você. Vá num grupo da igreja ou traga essa pessoa da igreja e escolha uma porção bonita da Bíblia para ler, como por exemplo o Evangelho de João. Pode ser feito de uma vez ou pode ser feito em vários dias. Enfim, promova um encontro dessas pessoas com a palavra de Deus. E seja você, a sua igreja, a sua família, um instrumento para que alguém possa ouvir e conhecer a palavra de Deus. Lembre-se, a fé vem pelo ouvir. Então, leia a Bíblia para alguém e celebre assim esse dia da Bíblia de maneira bem significativa. Compartilhe com seus amigos e com a sua família essa novidade sobre o dia da Bíblia. Vou refazer esse fim. Tá bom. Vou fazer assim. E aí, gostou do programa de hoje? Então compartilhe com seus amigos, com a sua família, com a sua igreja. Até o próximo programa. Obrigado por sua companhia. Deus abençoe você e os seus.